Antônio. Uma excelente noite para nós, né? E é sempre um prazer para mim. Você sabe que falar com você, o conhecimento que você traz para a gente é relevante, é um aprendizado enorme que a gente consegue. Eu quero agradecer a todo mundo que vai acompanhar essa live aí. Ela vai ficar na íntegra, né? Então, uma boa noite para todos, uma boa tarde, um bom dia. Não sabemos a hora que você vai assistir essa live, mas vai ficar na íntegra aí na página do nosso intercâmbio de boas ideias. E essa live é para você. A gente trouxe essa live aí para você. Bom, para quem não me conhece, meu nome é André Freitas, sou cadeirante, sou defensor aí do povo, da inclusão social, né? A gente defende aí uma... Saindo o som aí, peraí só um minutinho que a gente vai ajustar aqui. Sou candidato a vereador aí, e hoje eu trouxe o Glédson Moraes para bater um papo aí com a gente aí, né? O Dedo da São Faróis. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. André, boa noite, obrigado aí pelo carinho de sempre, pela atenção, pela consideração. Bom, eu fico feliz, né, de você falar que a gente traz informações importantes, porque, na verdade, a gente se dedica um tempo a estudar a nossa cidade, né, estudar as necessidades do nosso município, e tá aí. Fico feliz de estar contigo, sou o Glédson Morelli, proprietário, né, da São Faróis, presidente do PSC, Partido 20, né, e que tem a honra, né, André, deixar aqui bem claro de ter você também como nosso candidato a vereador, um dos nossos candidatos, e eu quero aqui, antes de mais nada, te parabenizar sempre por essa iniciativa. Você está sempre buscando informações, você está sempre também, da mesma forma, estudando os problemas da nossa cidade, então eu quero, antes de mais nada, te parabenizar por isso e dizer para você, viu, André, à frente de todos os telespectadores, da honra que é para nós do PSC ter um candidato da sua estirpe, um candidato com o seu grau de dedicação, com o seu grau de determinação e vontade. Eu só peço a Deus que Ele abençoe muito a mente e promova sabedoria à nossa população para que a gente possa fazer boas escolhas, tá certo? E pode ter certeza que eu torço muito por você. Só frisando aqui também que quero agradecer a Deus aí, né, pela possibilidade de estar aqui hoje apresentando minhas propostas, das quais formulei junto à população, né, porque precisamos de uma política de responsabilidade, né, uma política pública, mas para que isso aconteça, a nossa cidade voltar a crescer, né, precisamos aí urgentemente de mudança no nosso atual cenário político aí, né, onde hoje eu apresento aí felizmente, pela agenda lotada que ele está, eu gostaria muito que ele estivesse aqui, o Thiago Mariscal, ouvinte, que a gente está apoiando aí, e que ele consiga, né, passar por essa etapa da urna, para poder estar transformando a nossa cidade, realmente uma cidade promissa, né, uma cidade melhor para todo mundo. Bom, para a gente começar, eu acho que você, como eu, assim, também assistiu aí aos bastidores do debate de ontem, Nenê. O que você me diz aí desse debate, esse primeiro embate, vamos dizer assim? Olha, André, eu quero fazer aqui uma visão bem técnica, sem paixão, né? Sem paixão, com muita responsabilidade. O que eu digo para você sobre o debate de ontem? Eu vi algumas pessoas falando que o debate de ontem foi um show de horrores. Eu ouvi isso de muita gente hoje, confesso para você. Olha, eu gostaria de dizer que não foi um show de horrores, não. Nós precisamos ter coerência com aquilo que a gente imagina, com aquilo que a gente deseja para a nossa cidade, com a realidade. Se nós desejamos uma renovação, se nós desejamos um novo momento, novas pessoas, né? Pessoas novas na política, para construir uma nova história por qualquer cidade, estado ou país, nós temos que levar para esse lado, né? De novas pessoas. E é natural, viu, André, que pessoas novatas, novas pessoas, fiquem nervosas,
na presença de câmeras, fica nervosa na presença de pessoas. Isso é muito tranquilo, isso é muito natural. Então eu quero, além de fazer críticas aos candidatos que participaram do debate ontem, eu quero elogiar. Eu quero elogiar todos, sem exceção, porque a gente sabe, viu, André? Não é fácil, não, você está ali naquele momento, é um momento de pressão, e você pode observar, assim como eu, né? O único momento mais crítico para mim foi o momento que o Tony Carlos foi deselegante com a Elisa. Aquele momento, sim, eu fico chateado e faço uma crítica aqui. Eu acho que não é segredo para ninguém que o Tony Carlos não gosta de mulher, mas eu acho que ele precisa respeitar as mulheres. Afinal de contas, mulher promove família, né? Então, nós temos que ter esse respeito. Eu acho que foi o único momento crítico. É natural aquelas trocas de farpas entre candidatos e tudo mais, e o nervosismo, infelizmente, tomou conta do debate ontem. Nós precisamos deixar claro. Existe o lado positivo que eu acho que tem que ser observado, e olha, eu gostaria que aqueles que estivessem nos escutando agora, ou que seja aqui ao vivo, ou mesmo gravado, que eles possam compartilhar essa live. Por quê? Olha uma coisa importante que eu vou falar. Então, compartilhe a nossa live, porque o que eu quero deixar aqui, que foi um momento muito importante. Nós vimos, sim, os candidatos nervosos, sem exceção. É natural que Tony, Lerim e o Grilo se saísse um pouco melhor. Por quê? Esses caras estão tarimbados. Olha só, André, para você ver quando eu falo de coerência. Imagina Lerim, um político que já deu espora, né? Quantas vezes vereador, deputado, Tony Carlos, mesma coisa, acho que 5 mandatos de vereador, de deputado, né? E o Eli, que também já foi vereador lá no passado, depois perdeu a eleição até para vereador, não ganhou, depois acho que colocou o Ismar no lugar dele numa outra, e depois foi candidato a deputado, perdeu a eleição, agora candidato novamente, quer dizer, são pessoas mais acostumadas, com mais tempo na política, e é justamente isso que a população não quer. Então a gente espera de coração que a população não se engane com o posicionamento deles no debate. Olha, André, o nosso atual prefeito, eu desconheço pessoa com tanto preparo para lidar com câmeras, né? Para lidar com as pessoas num debate, para lidar num palco sendo entrevistado ou até mesmo palestrando. Eu acho que não tem melhor. E não existe pior à frente da gestão de um município, como nós podemos ver esses 8 anos de desmando, de incompetência, um governo de incoerência, né? E não tem, viu, André? Eu falo para você, ouvi um dia o nosso prefeito discursando lá na CIU, deu vontade de levantar na hora e falar assim, ô senhor prefeito, é esse aí que está discursando que nós queríamos ver sentado lá na cadeira de prefeito, e não aquele que a hora que senta lá não faz nada para a população, só defende interesse de grupos políticos e partidários, e é justamente isso que a gente quer extirpar. Então que nós possamos dar uma chance a todos os candidatos. Eu não quero aqui defender o Thiago Mariscal do nosso partido ou qualquer outra pessoa em si. Eu acho que todos os novatos, que o debate de ontem sirva, André, para que a gente possa medir a melhora. Qual é o dinamismo, qual a melhora que os candidatos vão ter desse primeiro debate até o último debate, que com certeza deve ser o da Rede Globo, não estou certo ainda, com certeza a Band deve fazer mais algum outro debate, e aí sim nós vamos poder medir quem foi aquele que cresceu, que conquistou conhecimento, que conseguiu nos 45 ou 42 dias de campanha, escutar o anseio da população e transmitir aquilo com mais tranquilidade nos próximos debates. Então eu só tenho que agradecer a todos e parabenizar pela coragem de se colocarem candidatos e participarem desse debate. A todos, sem exceção. Concordo com cada palavra que você falou, de ponta a ponta, e ainda quero acrescentar mais uma coisa, que acho que o respeito, ele cabe em qualquer lugar, independente de qualquer coisa, e aquele local ali não era, esse é o meu pensamento, que não deveria ter uma discórdia ali. Aí a população queria ouvir propostas, né? Eu entendo que todos, é a primeira, vão vir melhores, como você falou, vão crescerem. Ali até tinha uma tensão ali, estavam todos nervosos, né? Inclusive, eu sinto isso na pele, porque é a primeira vez que eu
trabalho dentro da política, vamos dizer assim, sempre observei a política dos bastidores, né? E hoje eu estou dentro da arena, que a política é uma arena. Mas uma questão bem peculiar que eu ouvi um candidato dizer que ele falou que tomem cuidado, nem sempre os bons palestrantes, as boas falas em um debate serão bons gestores. Gostei dessa palavra que ele disse lá. E também volta a dizer aqui que o Tiago Mariscal é o meu candidato para prefeito de Uberaba. Mas assim também desejo de boa sorte, que se ele também não ganhar, que se eu chegar lá e não poder contar com a colaboração dele, que esteja lá à frente da gestão, né, uma pessoa coerente aí, que vai ser uma engrenagem aí entre a gestão, tanto legislativa como executiva, aí para que nossa cidade volte aí a progredir, né, cresceu muito, mas ela não evoluiu. Infelizmente, essas gestões passadas aí, eu dispenso até comentários, porque todo mundo já sabe como que foi, né? Bom, é verdade. Tem uma pergunta aqui, bem peculiar aqui, né? Muito importante isso. Para você, Dê, muitas pessoas, né, questionam o fato de nossa cidade estar endividada, né? E há quem diga que até falida, com orçamento aí cada vez mais escasso, vamos dizer assim, né? Para os projetos, como será possível reverter esse cenário de descaso com as contas públicas e voltar a evoluir a nossa cidade? Olha, André, que pergunta bastante coerente, né? Bastante pertinente pelo momento que a gente vive. Realmente, olha só, além da nossa cidade estar endividada, né? O atual prefeito, ele criticou quando assumiu a prefeitura, ele pegou uma dívida em torno de 86, 88 milhões de reais, e hoje a nossa dívida passa de 240 milhões de reais. Quer dizer, nada aconteceu na nossa cidade e o endividamento triplicou, né? Então, nós teremos que buscar aí um trabalho de inteligência e criatividade. Por quê, André? É inaceitável a gente falar em aumentar impostos ou praticar cargas tributárias diferentes para tirar mais recursos dos nossos empresários, seja ele grande, seja ele médio, seja ele pequeno. Os nossos empresários não aguentam mais a carga tributária impostas através do governo federal, estadual e municipal. Então, André, quando a gente fala de trabalhar com inteligência e criatividade, nós temos que ter projetos coerentes que contemplam isso que a gente está trazendo aqui. Então, um dos projetos que nós temos, que não só um ou não só dois, nós temos vários projetos nesse sentido. Eu vou falar dois que eu me sinto bem à vontade. Por quê? Olha, uma coisa que nós vamos ter que preocupar com esse pós-pandemia é o número de desempregado também que nós vamos ter. Não é só na nossa cidade, essa crítica não é só para os nossos atuais gestores, é uma coisa natural, acho que é mundial esse problema que nós vamos enfrentar, mas nós temos, por exemplo, um projeto que chama Loteria Uberaba. O Loteria Uberaba, ele contempla a arrecadação do município, por quê? Nós vamos introduzir no mercado uma loteria, assim como tem o Estado, assim como tem o governo federal. E por isso, André, eu quero nesse momento pedir a atenção da população, que nós vamos precisar muito para que esse projeto dê certo, dos nossos vereadores. Nós sabemos que nós vamos ter que mexer com projetos de leis, né? Fazer algumas mudanças aí dentro das regras que já existem para essa questão. Então, vai ser de suma importância para nós, por exemplo, ter um André Freitas lá dentro da Câmara Municipal defendendo essa nossa bandeira. Por quê, André? Hoje, o momento que nós criarmos o nosso projeto Loteria Uberaba, que eu acredito que os moldes mais peculiares, os moldes mais interessantes, é como no Triângulo da Sorte, só para que a pessoa possa entender o que é. Só que o Triângulo da Sorte contempla o empresariado, o CNPJ. No caso do Loteria Uberaba, nós vamos criar mais ou menos algo parecido, mas que contempla, que a arrecadação contemple toda a população.
todo o dinheiro arrecadado com essa loteria será investido, e a gente faz um estudo ainda, claro que nós vamos discutir isso na Câmara com os vereadores, para onde irá esses recursos. Isso é de suma importância para que tudo isso dê certo. Uma coisa que a gente pensa que esse recurso vá para a saúde, no principal aspecto, porque nós temos a intenção de levar esse projeto para outras cidades, ou melhor, levar o Loteria Uberaba ser comercializada também nos municípios adjacentes, nos municípios vizinhos, para que a gente possa cada vez mais arrecadar. Só para você ter uma noção, André, a gente calcula que esse projeto vai arrecadar algo em torno líquido para os cofres públicos do município, depois de pagar toda a estrutura que nós vamos fazer para gerir, né, esse projeto. Depois de toda a premiação, se calcula aí um retorno em torno de R$1 milhão mensais, todos os meses, R$1 milhão de lucro, depois de pagar todo o processo da existência dessa loteria, né? Pagar vamos dizer assim, todo esse círculo de pessoas envolvidas. Só para você ter uma ideia, André, quando um cidadão hoje, que talvez desempregado, imagine que nós teremos várias pessoas nessas condições, esse cara vai poder se cadastrar e vender o nosso bilhete, e vender a nossa cartela. Enquanto hoje o Triângulo da Sorte paga apenas R$1 para cada cartela que esse representante venda, nós podemos pagar 2 e até R$2,50. Então nós vamos fazer com que pessoas tenham ocupação, pessoas tenham trabalho, que ganham dinheiro, para poder também, na mesma hora, contemplar o nosso comércio, contemplar as nossas indústrias, porque quando você compra no nosso comércio, você está contemplando também a nossa indústria, o nosso comércio, né? Fazendo gerar. Esse é um dos projetos que a gente tem. E o outro projeto é o Nota Fiscal Premiada. Nós também faremos premiações para todo aquele cidadão que pedir notas fiscais nas suas aquisições, nas suas compras. Ele vai entrar num aplicativo que nós vamos fazer, né? Hoje isso é muito tranquilo, a Secretaria da Fazenda, a Cefaz, é online, então é natural você pegar um aplicativo, claro que nós vamos ter que contar com o trabalho ali da Codiub, né? Que a gente pretende também, como é que se diz? Ampliar, potencializar e reestruturar a Codiub. Então, é importante que a Codiub, que é através dela que nós vamos fazer todo esse gerenciamento, tá certo, André? E ali nós vamos poder fazer também essa questão da premiação das notas fiscais. A pessoa entra no aplicativo, cadastra a nota fiscal que ela acabou de pedir no mercado, e ali é gerado para ele o número da sorte. A cada 3 meses, nós vamos sortear aí carros, casas, apartamentos, geladeiras, vamos dizer assim, ar-condicionado, né? Ar-condicionado nesse calor, imagina, André, você ganhar um ar-condicionado, eu sei que você já deve ter o seu aí, não sei, né? O de casa aqui já está velhinho, está precisando trocar, e isso eu acho que é importante. Então, nós vamos gerar renda e nós vamos gerar trabalho também para o nosso povo que está sofrido. A classe mais pobre está sofrendo sem emprego. Eu acredito que esse projeto contempla, já falei disso com o Tiago, é um dos nossos pilares da futura administração. E uma coisa, André, olha que bacana, pela primeira vez nós vamos trabalhar no sentido de realmente diminuir a carga tributária do empresariado, porque com o aumento da arrecadação, nós podemos gradativamente ir diminuindo o valor que é cobrado dos nossos impostos, que variam, né, de acordo com o faturamento de cada empresa. Olha só que beleza, quero só refrisar aqui, essa parte aqui dela é a nível Brasil, e inclusive já tem 2 ou 3 países que estão assistindo a gente, né? Essa parte do intercâmbio de boas ideias. Pô, que bacana. Eu quero que vocês compartilhem essa live, que vocês prestem muita atenção do que a gente está falando aqui, com muita coerência, porque essa é uma política verdadeira. Olha só o projeto que o D acabou de passar para a gente aí, né? Vão dar a volta por cima, pós-pandemia, ou que seja durante a pandemia, a gente não sabe quando que a gente vai ficar passando por esse período. Esse período veio a nível mundial para abalar todas as estruturas de todas as políticas, mas com inteligência, né, igual você fala, a gente consegue passar por cima de tudo. E esse projeto tem...
E esse projeto tem todo o meu apoio. É um projeto que, além de trazer trabalho, mais trabalho, vai gerar trabalho e vai gerar renda própria para a prefeitura de Uberaba, aonde vai ser, se realmente ela tiver, né, devendo esses bilhões, aí a gente vai conseguir dar a volta por cima. Eu peço que você compartilhe essa live e compartilhe com seu amigo, com seu vizinho, porque aqui a gente está falando de política verdadeira, política que realmente se faz, política que realmente vai para o povo, não para políticos embolsados, vou dizer assim que, né, o David, lá, meu amigo lá da Gontijo, mandou um abraço para mim, ele é lá de, eu esqueci o nome da cidade, o David, mas eu acho que é lá de, do lado do sul de Minas ali, eu esqueci a cidade, mas David Cristo, um abraço para você, cara. O Washington Aparecido Dias Angolano, ele está perguntando aqui para o Gledson Morelli, como trazer mais empresas para Uberaba? Como trazer mais empresas para Uberaba e não deixar as empresas que já estão aqui irem embora de nossa cidade. Olha para você ver, André, quando o empresário ele vai investir numa cidade, quando ele está procurando uma cidade para levar a sua indústria, ou até mesmo para abrir uma porta do seu comércio, engana-se aquele que pensa que o empresário busca ganhar um terreno. Engane-se aquele que busca um cara que fala assim, eu vou ter isenção de impostos. São algo a serem analisados por um empresário? Sem dúvida. Está entre as 10 principais análises de um empresário que busca uma cidade para investir recursos. Mas o primeiro o meu funcionário vai ter transporte público de qualidade para ir para o trabalho? Eu vou precisar pôr ônibus para levar e buscar o meu funcionário de casa ao trabalho? Então, a estrutura de transporte público coletivo é de suma importância que o município tenha e que atende a área útil da cidade, ligando a essas áreas aos setores industriais, aos TIs. Então, é importante que essa malha seja bem distribuída, bem estudada, para contemplar o empresário que busca essas informações. Outra coisa, será que eu vou ter que pagar planos de saúde para o meu funcionário? Será que a cidade contempla e atende os meus possíveis funcionários com uma saúde de qualidade? Isso também é de suma importância. Outra, se caso eu tenha 2, 3 turnos de trabalho, será que a cidade é segura? Será que nós temos uma estrutura de segurança, de guardas, uma estrutura de policiamento que dê segurança ao meu possível empregado, ao meu possível colaborador? Outra, estudar. Será que meus colaboradores têm ali naquela cidade condições de crescer como ser humano, de crescer como pessoa? Será que a estrutura escolar, será que a estrutura de ensino está bem alicerçada, dando condições de crescimento para cada um daqueles que trabalham na minha empresa, para depois nós começarmos a preocupar? Será que o prefeito lá me dá um terreninho? Será que o prefeito lá abre mão de uma carga tributária? Porque, André, é que nem eu falo no comércio, né? Quando uma empresa, a única coisa que ela oferece para o seu cliente é preço, o cara vai comprar daquele que vende mais barato. Mas quando a gente propõe qualidade, garantia, atendimento diferenciado, você vai conquistando o cliente e nem por isso você tem que vender mais barato, até porque não tem coerência. Quem tem um bom atendimento, quem tem uma boa estrutura como é que se fala, financeira, para poder dar um prazo maior para o seu cliente, para quem tem uma estrutura de atendimento diferenciado, de entrega, de garantias, né? Hoje, por exemplo, eu faço garantia que muitas vezes a fábrica não me dá. Ela não repõe o produto que eu faço a garantia, mas eu não deixo de fazer a garantia para o meu cliente. E a mesma coisa, isso acontece com o empresário quando está buscando uma cidade para investir. Se ele tem educação, se ele tem saúde, se ele tem transporte de qualidade, se ele tem uma carga tributária ali municipal, principalmente naqueles que trabalham com a geração de mão de obra, e ele está bem assistido, acha que o município tem uma estrutura tributária que atenda às suas expectativas, meu amigo, é só alegria, é só partir para o abraço.
Olha, André, uma coisa que nós vamos buscar, eu estava conversando com o Thiago Mariscal esses dias, e ele colocou uma coisa que eu achei super pertinente, cara. Por isso que eu falo, a gente tem que conhecer a pessoa, porque eu não tinha isso, eu não tinha parado para pensar, e o Thiago chegou em mim e falou assim, olha, Dê, nós temos uma estrutura de produção de madeira. Aí eu falei, estrutura de produção de madeira? Eu estranhei, que eu falei, como produz madeira, né? Aí ele falou, olha a Duratex lá, produz chapas de madeira. Ah, eu falei, pô, que bacana, você vê, às vezes se é num debate ou numa conversa, a pessoa fala, o cara tá preparado, falando de produção de madeira, quer dizer, ele só mudou as palavras, mas olha a coerência do cara. Nós não podemos criar aqui na nossa cidade um polo de indústrias moveleiras. Claro que podemos. Olha a estrutura da Duratex para fornecer de uma forma mais barata. Imagina a empresa ter menos gastos com a questão de transporte, de frete. Isso são coisas possíveis. E olha que bacana, você ter o líder, que no caso o nosso prefeito, que se Deus quiser, vai ser o Thiago, até pela forma dele representar a esperança da nossa população. Eu gostaria que a população entendesse que ele está criando uma estrutura não política, mas uma estrutura técnica, uma estrutura competente para estar à frente das suas secretarias. Isso é muito importante, André, porque, olha só, para gestão, porém agora na hora da política, na hora da eleição, isso é complicado. Por quê? Nem eu, nem, por exemplo, o Renato, né, que vai estar à frente se tudo der certo, à frente do agronegócio, né, a professora Renilda, por exemplo, né, que tem ali, sim, os conhecimentos técnicos, mas que, vamos dizer assim, não tem aquela coisa de busca voto, sobe no palco, dá um show para a galera, você está entendendo? Então nós precisamos muito da atenção da população, do povo, porque isso pode custar caro pro nosso querido Thiago Mariscal, tá certo? Então, André, é isso que eu digo para você, muito pode ser feito. E tem mais, viu, André? A gente começa a falar, você vê, olha a diferença, André. Quantos minutos eu falei com você a respeito disso? Como que num debate você fala de algo disso com 2 minutos para responder uma pergunta? Você concorda comigo? É verdade. É muito difícil para o candidato ter que resumir isso tudo em 2 minutos. Então eu me coloco no lugar deles que estavam lá e sou solidário pelo que aconteceu ontem. E volto a parabenizar todos eles porque tiveram a coragem. Olha para você ver, André, o Thiago Mariscal, se candidatasse a vereador, ele seria o vereador mais votado da história da nossa cidade. Você tem dúvida disso, André? De jeito nenhum. E ele abriu mão disso, André. Ele abriu mão. Para quê? Como ele tem condições de se eleger, nós convencemos ele, falamos, Tiagão, vem para cá, seja o candidato a prefeito, mas como é que nós vamos fazer para fazer administração? Eu falei, olha, pode contar comigo que eu vou te ajudar. De repente vem Renato, de repente vem Vicente, de repente vem o João, de repente vem o Paulo, e hoje nós estamos com uma estrutura. Veio o Kaká, que também tinha toda uma estrutura também para disputar uma eleição de prefeito. Todo mundo sabe que o Kaká vinha para disputar, quer dizer, nós juntamos essas duas equipes, nós temos tudo, meu amigo, para fazer uma administração de primeiro mundo. Nós temos tudo para fazer com que Uberaba seja aquela referência que eu sempre sonhei, e por isso eu abri mão de ser o candidato. Acredito que o Thiago tem condições e um patrimônio eleitoral mais propício para vencer a eleição, e acredito que ele é, hoje, o mais preparado. Por quê, André? Ele conhece toda a dificuldade da nossa população. Nós vimos o Thiago Mariscal brigando por questões de água, nós vimos o Thiago brigando por questões de saúde, por questões de transporte público. Eu assisti um vídeo que ele estava com você, onde vocês estudavam a estrutura de acessibilidade. Quer dizer, é um cara que conhece, tá certo? Talvez ele tenha um pouco mais de dificuldade de passar isso para a população, e eu nem falo que é uma dificuldade, porque em 2 minutos você não responde uma pergunta dessa, né? A não ser igual aqui, não quero ser deselegante, André, se me permitir uma brincadeira, você vê que às vezes uma festa, ela leva 2 horas, né? Às vezes você vai numa festa, a festa leva 2 horas, e às vezes as pessoas depois ficam 5, 6 dias comentando algo que aconteceu em 2 horas.
Então, é difícil para um candidato, em 2 minutos, reverberar toda aquela sua ideia, toda a sua vontade. Aquilo deixa o cara numa situação de estresse e nervoso e acaba não saindo nada, tá certo? Por isso que eu falo que nós temos é que reconhecer o esforço de cada um deles, principalmente igual o Thiago, que eu te falei, abriu mão. Olha, André, me permita, tá? Eu sei que eu estou me alongando um pouquinho, mas o Thiago, ele abriu mão de ser o nosso vereador, de ser o vereador mais votado da história de Uberaba, quer dizer, ele abriu mão. O Kaká abriu mão do sonho de ser prefeito para vir ser o vice. O D abriu mão também dessa vontade de ser prefeito, de estar à frente do nosso município, para que algo realmente aconteça. Quer dizer, nós todos nos despimos de vaidade e eu espero de coração que a população enxergue isso e nos dê a oportunidade de governar a nossa cidade aí pelos próximos 4, 8, 12, quem sabe o tempo necessário para que a gente faça todas as transformações que nós passamos, ou melhor, todas as transformações que nós passamos, não, para que nós possamos realizar as transformações que nós não passamos. Uberaba vem a passos lentos, né? Uberlândia apodou, São José do Rio Preto apodou, Ribeirão Preto nem se fala, né? Hoje nós estamos já perdendo espaço, Franca já deixou a gente para trás, Divinópolis está indo, né? Nova Serrana nem se fala, quer dizer, pô, tá na hora da gente acordar e fazer um trabalho diferente. É verdade, é por isso que eu fiz este convite para você esclarecendo para a população, aqui o espaço aqui é nosso, aqui se a gente quiser ficar 2, 3 horas, a gente fica bem à vontade. Já vou pedir mais uma vez aí para vocês compartilhar essa live, que chegue ao máximo de pessoas possíveis aí, porque aqui tem um conteúdo de qualidade, eu sou uma pessoa qualificada para falar, que é o Gladson Morelli da São Faróis. Ele abriu mão de ser prefeito, o Thiago Mariscal abriu mão de ser vereador, o Kaká abriu mão também de ser prefeito. Então, aqui não existe plano de, vamos dizer assim, de poder, de gana, a gente fala que o poder emana do povo, mas ninguém quer o poder do povo para trabalhar em prol do povo, né? Então, é bem peculiar isso daí. A questão do transporte, só para você ter uma noção, aqui a gente tem um transporte mais caro. Eu vou sugerir que Praia Grande é a mesma empresa de Praia Grande, é a mesma empresa de Uberaba. Verdade. Lá, 70% dos ônibus são equipados com ar-condicionado, Wi-Fi, carregador de telefone, né, enquanto a gente paga uma tarifa bem mais cara. E eu fomentando com a população, junto com moradores aí de bairros mais distantes, já ficaram até 1 hora esperando o ônibus, né? E algumas vans paradas. Se a empresa talvez não tenha o suporte para fornecer esses ônibus, que se a prefeitura fizesse aí uma parceria com essas vans, que já me falaram que às vezes andam quase vazias porque não tem alunos, porque são muitas. Agora, eu estou falando um antes pandemia, né, e um pós-pandemia, porque as aulas ainda não estão aí, mas colocasse essas vans para fazer esse transporte de mais distante para trazer dos bairros para mais perto aí dos terminais, né? Isso já existiu. Você falou aí que Uberaba está em passos lentos e as outras cidades foram para frente. Mas eu vou discordar com você pelo motivo do seguinte: Uberaba não deixou de caminhar para frente, ela andou para trás. E eu vou te fazer uma pergunta que vai te provar isso. Quando eu estudava, a gente tinha dentista na escola, a gente tinha médico na escola que dava palestra. Então, as crianças não tinham cárie, a gente não tinha o psicólogo, mas tinha as professoras que faziam esse trabalho de psicólogo. Quando chegava uma criança com um problema, chamava essa criança na secretaria, fazia esse trabalho de psicólogo com ela. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, Lu. Se eu for eleito, eu pretendo cumprir a lei, né? Devido ao cumprimento do projeto de lei que já aprovado pelo Senado, que é a lei da PL 3.688/00, né, que garante aí a presença, como eu já falei, de assistentes sociais, psicólogos, oftalmologistas. A gente tinha um exame de oftalmologista na escola,
um fonoaudiólogo, as crianças aí que estão desenvolvendo a fala, né, e etc., entre eles. Né. Na rede pública de ensino, é também a lei de 10.436, de 2002, né, que também inclui, né, a Libras como matéria obrigatória nas escolas, desde o ensino infantil. Como gerir os gastos, né, a fim de priorizarmos aí o que já determina a lei dele? Olha, André, bom, que bacana você ter essa preocupação, essa visão. Mais uma vez, quero te parabenizar, tá, de você pontuar isso, tá? É um sonho para nós também voltarmos a algumas questões que já existiu no passado e não existe mais. E eu te dou razão quando você fala que o Uberaba está andando para trás. É porque a gente muitas vezes não quer ser deselegante e a gente fala que está caminhando a passos devagar, mas na verdade nós estamos indo para trás. Porque olha só, André, Uberaba já foi a 9ª bacia leiteira do estado de Minas. Hoje nós não estamos mais entre as 20. Olha para você ver quem foi a 9ª, embora em tamanho, em município, olha, Uberaba é o 30º município do Brasil. São mais de 4.500 quilômetros quadrados de extensão. Quer dizer, nós temos tudo para ser o maior produtor de grãos que ainda, graças a Deus, a gente ainda está, né, ainda defende essa questão. Maior produtor de cana-de-açúcar também, temos tudo para ser, não precisamos deixar de ser o maior produtor de grão, de estar entre os maiores produtores de cana-de-açúcar, para também ser um dos maiores produtores de leite do estado. Nós também podemos ser também um dos maiores produtores de carne, André. André, Uberaba é a cidade do gado zebu, reconhecida internacionalmente. Nós não temos um frigorífico, eu não vou falar aqui um frigorífico que preste, não, porque falta um pouco também do poder público atender os anseios e as necessidades do setor empresarial. É igual você falou, não adianta a gente abrir a porta aqui para trazer talvez Friboi, né, JBS, ou abrir as portas para Seara, Perdigão, sem deixar de olhar também para o nosso empresariado daqui. Por que não sentar com o nosso frigorífico para ver aonde a prefeitura pode contribuir com ele, né, para que ele possa sim ter uma área nova, talvez fazer os investimentos necessários para que a gente volte, André, a estar entre os maiores produtores de carnes do Brasil. E de Minas Gerais, nós também não estamos, sempre configurando entre os 10 maiores produtores, e hoje nós não estamos mais. Então, isso é assustador, porque até o boi que nós estamos criando no nosso pasto, nós estamos mandando para fora, às vezes, para ser abatido em outras cidades. Isso poderia acontecer aqui, até para que o produtor, seja ele pequeno, médio e até mesmo grande, tenha lucro e tenha condições de investir e ampliar a sua produção. É isso que nós vamos fazer, André. E na sua questão da educação, André, onde você pontuou de uma forma magnífica, eu quero te parabenizar. E nós temos no nosso projeto, sim. Talvez não seja possível a gente ter em cada escola um psicólogo. Talvez não seja possível a gente ter em cada escola um dentista. Mas é possível, sim, com criatividade. Eu já estou, André, fazendo um estudo de viabilidade econômica e viabilidade técnica, estudando a questão da gente fazer o consultório dentário móvel, para que a gente possa se locomover e ir atendendo as escolas de acordo com as suas necessidades e urgências, viu, André? Nós temos muitas crianças que às vezes têm dificuldade em aprender devido à dor de dente. Muitas crianças têm o dentinho ali doendo até aquele dente perder de forma natural a sua raiz, ou melhor, o seu sistema nervoso porque entra em necrose e para de doer, não porque tratou, mas porque acabou se necrosando ali. Então, cara, é injusto demais a gente saber que tem pessoas que passam por isso e o poder público não faz nada. Então, se Deus quiser, cara, e a gente tiver essa oportunidade, nós vamos caminhar juntos, sim, atendendo as necessidades das famílias, atendendo a necessidade das pessoas. E olha, André, eu estava conversando com o Thiago esses dias, eu não tinha essa informação, e o Thiago falou para mim, falou assim, olha, Dê, são mais de 3.000, algo em torno de 3.000 crianças no déficit da educação básica, né? Ali, só na situação de creche, olha para você ver. Uma mãe, André,
que precisa cuidar da sua criança, ela não pode trabalhar. Você imagina que se nós criarmos condições de atender essas 3.000 crianças que necessitam do atendimento da escola, da vaga na creche, e nós colocarmos essas mulheres para complementar renda familiar. Uma casa que tenha 1.200, 1.500 de renda familiar, imagine entrando mais 1.050, 1.100 reais, aumentando a renda familiar sem eles terem que ter gastos com colocar crianças em escolinhas particulares. Tá certo, André? Muito pode e será feito caso a gente tenha oportunidade. Sabe por quê, André? O nosso compromisso é com a população, o nosso compromisso é com a nossa cidade, o nosso compromisso não é com partidos políticos, o nosso compromisso não é com grupos partidários e políticos. Então, nós estamos livre, leve e solto para fazer uma gestão dos sonhos, pode ter certeza. O Rodrigo Firmino. Deixa eu só para não perder o raciocínio aqui, eu quero frisar e complementar o que você disse, Dê, e depois eu vou fazer uma pergunta, porque eu sei a resposta, mas você sabe? Você não sabe. Então, compartilha essa live, que ele vai responder essa pergunta. Se passou batido por você, ele vai responder de novo. Eu sei a resposta. Então, compartilha essa live, que essa informação é para toda a live, todas as informações aqui são todas importantes para Uberaba. Bem tranquila essa parte aí, onde eu falei, né, do dentista, do psicólogo, do fonoaudiólogo, exatamente esse ponto que você falou. O meu projeto, se eu assim eleito e o povo confiar na minha pessoa, já está no meu projeto, juntamente com... Já existe essa equipe para trabalhar. Falta montar o quê? Só o container. Porque esse container vai rodar as escolas, ele vai rodar a comunidade. Aí, mas é só o dentista, André, que vai rodar? Não. Se tiver uma criança, por exemplo, uma criança, quando ela sofre algum transtorno, ela perde até a vontade de estudar. E o pai fica sem saber o que está acontecendo. E, às vezes, meramente, essa criança ela é punida em casa. Ela apanha. E a criança começa a desenvolver até um psicológico, né? Desenvolver uma característica agressiva e os pais não sabem nem o que fazer. Pensando nisso, né? Se a criança chegar na escola de uma maneira que a professora note que ele está diferente, que se ligue aí, já tem as agências que fazem as visitas em casa, né? Se estão fazendo visita em casa, não custa nada ela pegar o carro, que meramente elas fazem visita de carro, ir naquela escola, ver o que aquela criança está precisando, conversar com aquela criança. Talvez ela veio para a escola sem comer nada, talvez ela veio para a escola por ter assistido a briga de um pai, ou com a mãe, ou por outro problema. Então, vamos até a casa dessa criança para desenvolver qual o problema está acontecendo com ela, ou com a família. Talvez o pai está desempregado, a mãe está sem emprego, e até mesmo aonde você falou aí, falta de uma creche para colocar o irmãozinho para trabalhar, entendeu? Então, a outra pergunta é a questão do Zebu, né? Eu já sei a resposta, mas a população talvez teve uma visão diferente. Essa proposta aí da autogenética, aí, essa proposta do gado, do Zebu, é só para os grandes produtores dele? Não, pelo contrário, o nosso projeto Mais Genética vai contemplar de forma gratuita, custo zero, pequenos e médios produtores. Nós vamos levar para os produtores de leite, André, a grande maioria dos nossos produtores, eles estão em áreas pequenas. Então, o cara consegue ali criar 8 vaquinhas, 10 vaquinhas, 6 vaquinhas, entendeu? Então, o cara com essa quantidade de vaca, que hoje produz em média aí 5, 6 litros de leite, nós precisamos fazer o melhoramento genético desse produtor. E nós vamos fazer isso de forma gratuita. Por quê? Estruturalmente, para ele ter isso na sua fazenda ou na sua chácara, no seu sítio, custa caro, isso é verdade. Porém, nós vamos criar essa estrutura. O Thiago Mariscal já conseguiu aí com um deputado federal, que é o deputado Emidinho Madeira. Outra coisa que eu falo para você que eu acho bacana no Thiago, né? Você vê que ele consegue trazer o Janones para ajudar o município, ele consegue trazer o Cleitinho, agora conseguiu através aí do
do nosso deputado federal também, o Emílio Madeira, que nem é da nossa região, o cara está trazendo mais genética aqui através também do Thiago, e tem outras também pessoas envolvidas nesse projeto, né? Então, André, isso é maravilhoso. Então, nós estamos falando de melhorar. Você imagina o cara que vai continuar, ele tem espaço para 8 vacas, não é? Só que a vaquinha dele produz 5 litros, 6 litros de leite. Imagina que agora nós vamos fazer a inseminação artificial utilizando o sêmen dos melhores touros provados na produção de leite. Então, essas crias que essas vacas vão começar a ter, nós vamos ter um gado de melhor qualidade. Ali a vaca vai começar a ter uma filha que já produz de 10 a 12 quilos de leite por dia, 20, possivelmente ser até 30. E vou falar mais para você, viu, André? Eu não quero que isso aqui soe como uma promessa, mas nós estamos já fazendo a viabilidade econômica para que a gente possa levar não só o mais genética na questão da inseminação, mas também na questão do embrionamento, que a gente possa fazer a implantação de embriões e ganhar ainda mais tempo. O que o projeto contempla no caso da inseminação, que a gente já vai ganhar um tempo fora do comum, a gente está pensando em fazer a questão também da inseminação embrionária, tá certo? E aí nós vamos levar com mais rapidez, maior produção para o pequeno produtor. E olha, André, gratuito e não é uma promessa. Nós já conseguimos esse projeto com o deputado e a partir de janeiro está tudo certo para que, se tudo correr bem com a gente, que a gente possa introduzir aí esse projeto aqui em Uberaba, tá certo? O Rodrigo Firmino, ele acrescentou uma coisa aí, tá? Sobre o projeto Mais Genética. Mas para isso, para que o produtor possa usufruir dessa estrutura de melhoramento da melhor forma possível, ele precisa de ter uma educação financeira. O ensino médio é o melhor momento para isso. Anteriormente, ele disse que o ensino médio tem que incluir na grade curricular a disciplina de educação financeira. Ele diz que veio estudar isso de uma forma por conta própria, né? E também ele comentou sobre os ônibus no Rio de Janeiro, o bairro Rio de Janeiro, aí, que vive lotado. Ele gostaria de saber de vocês aí como respeitar o distanciamento social nessas situações. Qual a forma para resolver essa situação? Olha, Diogo, quem que é o Rodrigo Firmino, é isso? Exatamente. Olha, eu quero responder aqui para o Rodrigo Firmino. Não aparece para mim aqui as perguntas, tá? Por isso eu peço que as pessoas compreendam. Mas, olha, Rodrigo, bem observado, e só uma questão. Claro que é de suma importância e nós vamos fazer isso, tá? Melhorar não só a questão financeira, o conhecimento, a sabedoria, a inteligência financeira precisa ser aprimorado, sim, para o pequeno e médio produtor, assim como a consciência ambiental também precisa ser trabalhada, né? E só que é uma forma muito tranquila. Por quê? Olha que bacana, ele já vai começar a aprender com essa produção. A hora que ele vê que investir numa qualidade do animal é de suma importância para os resultados, ele já vai começar a ter esse aprendizado de forma natural. Ele vai falar, puxa vida, agora eu tenho um animal produzindo 20 quilos, 30 quilos de leite por dia, enquanto eu tinha 4. Ele vai sentir no bolso essa melhora e ele vai começar de forma natural procurar essa informação para gerir melhor o seu recurso. Porque o problema hoje, o Rodrigo, é que eles ficam matando jacaré beliscão. Eles ficam sofrendo, né? Não tem uma produção que contempla lucros. Infelizmente, eles ficam ali porque amam o que faz, mas normalmente sofrendo pelas questões financeiras. Até porque, Rodrigo, o nosso projeto vai a custo zero para o pequeno e médio produtor, tá? Custo zero. Com os resultados, nós já vamos estar implantando aí a melhoria do conhecimento dele na importância da gestão de valores. É bem tranquilo, Até a questão do ônibus, André, a questão do ônibus, né? Olha, o que acontece hoje, André? Nós temos empresas de transporte coletivo que paga propina. Isso é uma realidade, não é só um problema da cidade de Uberaba, isso acontece no Brasil inteiro, infelizmente.
Infelizmente, o que nós precisamos começar a ter, e por isso eu acredito no Thiago, porque a gente, às vezes, como pai de família, cidadão do bem, tem até medo de comprar uma briga dessa. Agora a gente sabe que o Thiago tem a coragem que o prefeito precisa para peitar essa bagaça, vamos falar a língua do povão, né? A gente fica com medo, com receio, como é que compra briga com pessoas tão importantes, pessoas de alto poder, né? Não só na cidade, não, no Brasil. Agora, eu acredito muito na capacidade do Thiago, ele tem essa coragem, e é necessário que o gestor tenha essa coragem, tenha essa iniciativa, porque, olha, se a gente retirar tudo aquilo que é pago de propina hoje, não só em Uberaba, não estou aqui acusando somente a cidade de Uberaba, mas se a gente conseguir fazer, e sendo um modelo nessa parte do transporte coletivo para o Brasil, nós já vamos melhorar muito. Por quê? Nós precisamos que aumente-se o número de ônibus, nós precisamos principalmente horários de pico. Gente, é muito fácil, viu, André? A gente sabe que durante o dia as empresas sofrem com ônibus vazio, mas também não estamos aqui para fazer acusações vazias e irresponsáveis. Nós sabemos que as empresas sofrem em vários momentos do dia com o ônibus indo e vindo vazio. Porém, nós precisamos entender e contemplar de forma inteligente e criativa esse período de maior fluxo de pessoas, né, que se dá a partir das 5 da tarde, que se dá ali naquele momento do almoço, do horário de almoço, ou na parte da manhã, o pessoal indo para o trabalho. É fácil de sentar e criar uma estrutura, desde que não haja pagamento de propinas, desde que se respeite o valor da passagem paga pelo nosso cidadão. Eu falo para você, viu, ao Rodrigo, que nós estudamos ser, pela primeira vez na história, tá? Nós podemos apresentar a queda no valor da passagem do ônibus coletivo. Eu quero fazer isso não aqui de forma irresponsável, não é uma promessa, mas nós vamos estudar a fundo essa possibilidade, porque eu não posso aceitar que Uberaba cobre o mesmo valor do que cidades que têm o dobro de tamanho, aonde os ônibus andam 2 vezes, às vezes 3 vezes mais num trajeto e se cobra o mesmo valor, tá certo? Então eu acredito que é possível essa mudança e eu não tenho dúvida. O Thiago Mariscal tem essa coragem que a gente precisa, viu, André? Qualquer coisa, nós chamamos o Mariscal. É verdade, eu tenho prioridade para falar isso, porque eu trabalhei 7 anos no transporte coletivo. Você sabe do que eu estou falando, né, André? Eu senti na pele, e quando eu entrei no transporte coletivo, já tinham tirado aí os trocadores, eu já entrei sem trocador. Então, não estava em época de pandemia, que isso faz vários anos aí, né? 10 anos de transporte aí. Foi quando saiu a Transmil e veio a outra empresa para cá. Eu saía da Praça Rui Barbosa com 88 passageiros dentro do ônibus, né? Meu pai do céu. 88 passageiros. Agora você imagina, aí se colocavam depois de meia hora, olha só, depois de meia hora que eu saía, que outro ônibus saía. Então, aqueles passageiros que estavam nos pontos que eu ia passando, infelizmente, os coitados ficavam para trás, porque só esperariam outro ônibus depois de meia hora, né? E a questão dos ônibus, eu tenho prioridade para falar também que são sucateados que trazem para a gente das grandes cidades. São ônibus aí que se fazem uma reforma e trazem para cá como novos, e não são novos. Simplesmente se trocam as placas deles. Né? Isso aí eu já presenciei a troca de placa, então eu sou bem tranquilo falar sobre esse assunto. Desculpa, Dê. Tem uma sugestão da nossa amiga Conceição Castro aqui, tá? Ela diz assim: Dê e André, pense num projeto social em que a mãe possa deixar o adolescente a partir dos 12 anos, porque a criança sai da escola e vai direto para o projeto, né? No caso, seria uma atividade extraescolar, né? Seria após o período escolar. Ele saiu da escola fazer uma outra atividade. E o Rodrigo Firmino também, ele fez uma observação aqui, tá? Eu conheço o senhor Thiago Mariscal, jogamos bola junto no Nacional Futebol Clube e participamos da mesma igreja. Estou aqui disposto a ajudar no que for preciso. Quero somar com vocês. Obrigado, Rodrigo. A Conceição Castro, eu acho que você conhece ela, está somando com a gente aí. A gente agradece a participação, Conceição. Forte abraço, tá? Firmino também, forte abraço pela participação, muito obrigado.
E pode falar dele, pode concluir aí. Olha, André, a Conceição já pode se sentir contemplada dentro dela. Não sei se é uma necessidade dela, é uma amiga, né? Uma pessoa que, assim, pessoalmente a gente não tem a convivência, mas eu tenho acompanhado, ela é bastante ativa, eu Sim. sei que ela te apoia, ela sempre faz bons comentários, e o que é bacana, André, porque ela também apoia o Thiago Mariscal, eu vejo o comentário dela sempre pertinente nas postagens lá do Thiago, nas nossas também. Então fica aqui, viu, Conceição, um abraço carinhoso para você, fraterno, tá? E falar para Conceição, falar pro Rodrigo da importância disso. Nós estamos fazendo uma campanha humilde, uma campanha sem recurso, uma campanha que vai precisar muito da dedicação daqueles que acreditam no nosso projeto, daqueles que acreditam na nossa equipe de trabalho, porque, infelizmente, ou melhor, felizmente, nós não vamos aceitar recursos de empresas que se acostumaram a lesar o cidadão, a nossa cidadã. Nós não aceitaremos recursos daquele mundo velho de partido para que depois que a gente for eleito, e se Deus quiser isso vai acontecer, né, que a gente não tenha rabo preso com grupos políticos e partidários, para que a gente tenha liberdade de honrar com todos esses profissionais que nós estamos sentando agora para desenvolver o nosso projeto administrativo, que eles possam estar à frente das suas pastas por competência, por conhecimento de causa, e não simplesmente por serem indicados políticos, partidários e até mesmo de empresários que têm esse colunho de roubar aí a nossa cidade, de desviar recursos, de entregar obras sem qualidade nenhuma, porque se acostumaram a pagar propina. Aqui não, Tubarão. Aqui nós vamos cobrar serviço de qualidade, asfalto com 5 centímetros tem que ser com 5 centímetros, com 10 tem que ser de 10, e aí, se não honrar, certo? Se não honrar, às vezes um outro pai de família tem um certo receio, nós vamos chamar o Mariscal. E são cidadãos aí, como a nossa amiga Conceição, o Firmino, né, cidadãos ativos e participativos na política. A gente precisa de pessoas assim como eu estou correndo atrás, né, de informações daquelas pessoas que anseiam o que querem para a cidade, não um projeto pessoal meu. A gente tem que trabalhar em prol do povo, e não em prol da gente própria, ou então de políticos, em prol de projetos elaborados aí para grandes empresários, para favorecimento aí para os magnatas, né, das empresas aí. E a questão também igual muitas pessoas aí já sabem, eu fiz questão também de abrir mão aí do fundo partidário, e eu posso dormir com a minha consciência bem tranquila, eu ganhando a política ou não, e essas pessoas que estão trabalhando aí, que estão acompanhando a gente, elas com certeza vão votar certo, e vão montar uma equipe de qualidade, que seja eu, que seja Mariscal, que seja outro, mas que vão montar uma equipe que vai pôr o Uberaba para frente. Olha, André, primeiro eu quero te parabenizar, antes de mais nada, porque eu fiz uma live, o pessoal pode também procurar lá no meu perfil, esse eu fiz no meu perfil, onde eu falei a respeito, né? Eu falei de uma forma genérica, mas você contempla o que realmente a população quer. Tá? Você está aí trabalhando o dia inteiro, eu sei que deve estar cansado, porque eu sei que eu falei com você durante o dia, você estava na correria, estava no trecho, trabalhando, teve uma hora que nós falou, você estava chegando no lugar, depois eu te falo, e está aí no corre. Cara, parabéns, é isso aí. E olha, nem material tem ainda, né, André? Tá no gás, está na vontade, o material, se Deus quiser, deve chegar aí na próxima semana alguma coisinha também para a gente poder contribuir, né? Até porque com essa história de vocês não terem utilizado do fundo eleitoral, esse pouco material que nós fizemos em conjunto aí, entre alguns candidatos e algumas lideranças, demorou mais um pouquinho. Mas, ó, nós vamos explicar isso no decorrer desses 42 dias, se eu não estiver enganado, que falta para a eleição. Eu acho que a população vai entender. E é isso, André. Olha para você ver, pela primeira vez que você vem disputar esse cargo, cara, você já chega de coração aberto, com a responsabilidade social, sem querer utilizar de recursos públicos, até por conta de
todo o momento que nós vivemos na questão da saúde, que eu acho que é de suma importância que esses recursos vá de frente para atender a nossa população. Agora, nós não podemos aceitar, André, olha quantas pessoas envolvidas em escândalos de corrupção envolvendo a questão dos recursos da saúde, né, cara? É isso que nos deixa triste. Às vezes a gente abre mão aqui de recursos partidários e eleitorais, e aí, infelizmente, alguns vão lá e gastam de forma errada, de forma não correta. Tomara que a população saiba enxergar, saiba ver aqueles que realmente estão preocupados com os interesses da população e não com o do próprio bolso. Se as coisas acontecessem só com recebimento de propina, igual a gente estava falando, né, até não ia atingir muito, porque o que fosse destinado para a saúde, era para a saúde, o que fosse destinado para a educação, seria para a educação. Mas, infelizmente, o que a gente vê aí nos jornais, a corrupção, a subtração de valores aí, sempre é da educação e também da saúde, infelizmente. Eu estou muito satisfeito com a participação da sociedade. Também estou grato aí por ter me dado essa possibilidade de me ouvir e também ser ouvido por eles, né? É isso que acho que a gente tem que essa engrenagem tem que ser essa, a gente tem que ouvir mais do que falar, porque a população sabe muito mais do que quem está lá dentro para poder... Os projetos têm que ser montados em torno da população, enfim, é isso. Estou muito satisfeito com a participação dos populares aí, hoje até eu falei né, que o pessoal está acompanhando aí os projetos deles, né, que eu estou postando, aí eu coloquei lá projetos deles, né, mas com elaboração minha, com ouvindo, e eu procurando leis que abordassem o assunto que eles precisassem, né, na educação, na escola, que priorizassem nossas crianças também, que são futuros cidadãos aí que vão nos representar no futuro. Então, acho que agora, de momento, não vai ser essa explosão que todo mundo talvez ache que vai ser também, porque quem for pegar já vai pegar, como você disse aí, vai ter que energizar ideias para captar até recursos próprios aí, né? É verdade, André. Ô, André, é muito bacana, cara, eu quero te parabenizar, não é a primeira vez que você me chama para uma live, eu acho que através desses bate-papos é que nós vamos aflorando aí, não só novas ideias, mas também o como realizar as nossas ideias, né? Até porque, igual a gente falou logo no começo da live, por questões financeiras, a gente sabe que não existe problema financeiro, o que está tendo é um problema de gestão. O Uberaba administra hoje um recurso em torno de 1,4 bilhão de reais por mês, tá certo? Se a gente implementar lá o Loteria Uberaba, o Nota Fiscal Premiada, a gente calcula que nós daremos um salto para mais de 2 bilhões, e nós não estamos falando de aumentar impostos, nós não estamos falando de contratar fiscal para ficar na porta de empresário enchendo o saco e multando, que é o que muitas vezes eles acabam fazendo, né? Então, é isso que eu digo para você, com inteligência, com criatividade, é possível a gente transformar o futuro da nossa cidade. Para isso nós precisamos de pessoas comprometidas, inteligentes e que tenham disposição, assim como você, assim como o Thiago Mariscal, o Renato, a professora Renilda. Temos também hoje a colaboração também do professor Giovanni, tem sido uma pessoa fundamental, tem feito toda a estruturação pedagógica da nossa educação, nós estamos trabalhando em sintonia com eles, tem também o Vinícius, que também já foi diretor de escola, conhecedor do assunto, quer dizer, nós temos tudo para fazer um governo aí maravilhoso, bacana, promissor. E o interessante é onde vem a privatização aí, que tiram a responsabilidade da prefeitura, uma responsabilidade que era dela, da saúde, da educação, colocam em mãos aí que não são competentes para tocar, né? Inclusive, a questão do recapeamento da cidade, a gente tinha uma fábrica de asfalto, né? Duas, aliás, era duas, onde aí o Thiago aí tem esse projeto, parece reativando elas aí, não é?
Sim, é um dos projetos do Tiago agora, já de início, a gente providenciar o retorno das 2 fábricas de asfalto, porque Uberaba é uma das poucas cidades que tem como produzir o asfalto quente e o asfalto frio, que há uma diferença dos dois, né? Um é utilizado no momento do tapa-buraco e outro é feito na extensão asfáltica total, geral. E o Tiago tem isso já muito bem definido e ficou claro para nós, responsável pelas questões econômicas e viabilidades técnicas, que faça esse trabalho logo no início do seu mandato, para que a gente possa fazer com que a cidade não tenha buracos e ruas que se dê gosto da gente trafegar, da gente andar. Isso é bem possível. Bom, eu acho que por hoje a gente vai deixar por cá, né, e esse espaço aqui, a gente, como você disse, a gente vai continuar nele aí, vai falando de mais assuntos aí. A gente vai deixando essa live para vocês aí na íntegra, e quero mais uma vez te enaltecer aí, te agradecer pela sua participação, pelo seu conhecimento, por colaborar com o seu conhecimento para com a gente, não só para comigo, mas também com a população, para esclarecer, para poder, né, falar como se faz realmente uma política para o povo. Muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, André, a oportunidade, pode ter certeza. Eu espero ansioso o momento de ter a oportunidade de poder contribuir para essa sociedade a qual eu estou inserido. Essa sociedade que sempre me contemplaram, ou me contemplou com a preferência dentro do comércio que a gente possui, né, dentro dos nossos negócios. Então, eu fico muito feliz, fico agradecido e espero ter essa oportunidade de, junto com você, André, né, e se Deus quiser também, junto com o Tiago Mariscal, que a gente possa discutir muitos projetos, que a gente possa aprovar muitos projetos que contemplam, não a mim, que não contemplam só você, nem só o Tiago, mas que contemplam a nossa cidade, a nossa população. Chega desses que governaram sempre para grupos políticos e partidários. Vamos trazer alguém que vai governar para toda a sociedade. Por isso eu sou 20, por isso eu sou Tiago Mariscal. Com certeza. Em 2020 vem ser 20. Vote 20 para prefeito Tiago Mariscal, 20.200 para André Freitas. Dê um abraço, forte abraço, até a próxima. Sucesso para você, André, que Deus te abençoe. Amém, obrigado.